Fala galera, chega mais que começou o programa Bola em Jogo e hoje é o grande dia. Chegou a abertura da Copa do Mundo de 2026, a maior Copa do Mundo de todos os tempos. Nesta Copa teremos 3 sedes e por isso teremos também 3 aberturas oficiais. Começando hoje, daqui a pouquinho, às 14h30 no estádio do Azteca, teremos a partida entre México e África do Sul às 16 horas e a abertura oficial começa às 14h30 com a apresentação e muitos artistas participando. Amanhã, também às 14h30, teremos outra abertura, agora em Toronto, no Canadá, e às 16 horas a bola vai rolar para Canadá e Bósnia. Também outra abertura acontece amanhã às 20h30 nos Estados Unidos, em Los Angeles, e a partida começa às 22 horas. Vai jogar Estados Unidos e Paraguai. Essa é a terceira e última abertura oficial da Copa do Mundo. Lembrando que a nossa seleção brasileira só joga no sábado, às 19 horas, contra o Marrocos, seleção que continua aí seus treinamentos. Coloca na tela pra gente ver aí o Everton malhando ali, o Bremer, grande zagueirão, Gabriel Magalhães também, Douglas Santos passando. Rapaz, ó o Alisson, grande Alisson, rapaz. Vai ser o nosso goleiro titular aí da seleção brasileira. Passou também por ali o Endrick, menino Endrick. Muita gente pedindo para que ele seja titular desta seleção. Treinamento dos goleiros. Ontem foi aniversário do Carlito. Passou aí no corredor com os jogadores. E o Neymar tá aí dando autógrafo na sua camisa para os torcedores brasileiros. Neymar que já participou de um altinha ontem com a galera. Ainda não foi para campo, diretamente para treinamento, mas já estava jogando ali um altinha com jogadores e com toda certeza na segunda partida da Copa do Mundo contra o Haiti, ele estará lá jogando pela nossa seleção. Queria ter tudo certo aí para ele, tá certo? Vamos falar agora com o Rafinha, que deu entrevista coletiva na tarde de ontem. Ele falou sobre uma questão muito importante. Nós brasileiros discutimos bastante isso, que é aquela questão de o jogador jogar mais pelo clube do que pela seleção. Vamos ver aí o que o Rafinha falou sobre isso. Vestir a camisa da seleção a gente quer sempre, né? Quando a gente está bem fisicamente, a gente quer sempre estar presente. Eu sofri com algumas lesões na temporada passada, onde pela seleção eu perdi metade dos jogos, né? Perdi metade dos jogos, então eu particularmente fico muito mal assim de não poder estar presente, não poder estar participando. Mas sempre que eu tô vestindo a camisa da seleção ou nos clubes, enfim, eu sou uma pessoa que eu sempre dou o meu melhor em prol do clube, da seleção, e eu sempre vou continuar fazendo isso até onde meu corpo permitir que eu faça isso. Acho que não só no primeiro jogo, acho que a gente tem que ter não só um ponto de atenção, mas vários durante a competição, porque é uma competição assim, num curto período de tempo, ela é muito traiçoeira, né? Então tem pouco tempo de trabalho para poder organizar melhor. Então a gente com esse tempo de preparação a gente está tentando nos adaptar e chegar o mais próximo possível de não cometer erros. Então acho que o ponto de atenção é o fato da gente ter uma competição curta, num período curto, e ter que errar o menos possível. Eu já consegui entregar, sim, muita coisa pela seleção. Obviamente que a gente não pode ser hipócrita e falar que foi igual aconteceu no clube, mas eu acho que dentro do possível, dentro daquilo que a gente estava passando, principalmente nesse último ciclo de Copa, acho que eu consegui entregar, sim, um bom futebol, mas como a gente, principalmente dentro do vestiário, a gente é muito consciente disso, que a seleção brasileira ela é feita de resultados. Se a gente não tiver resultado, a gente vai ser cobrado. Então, a partir do momento que a gente está sendo cobrado por algo que a gente está fazendo no clube, eu acho que é porque a gente tem total capacidade de fazer isso pela seleção também. E eu, mais do que ninguém, eu sou um que, se tiver que falar que a gente precisa melhorar, eu vou falar e não tenho problema com isso. E acho que a gente pode melhorar, não só eu, como vários jogadores também têm essa consciência de que pode chegar o mais próximo, estando na seleção, do que representa nos clubes, e a gente está trabalhando para conseguir isso. Então é isso, é importante que o Rafinha entende que tem essa questão, que deve um pouquinho a mais na seleção brasileira. Esperamos que nesta Copa do Mundo seja
tudo diferente, porque o Rafinha 100% vai levar bastante o nível da seleção brasileira. Então lembrando, daqui a pouco, 14h30, tem abertura oficial da Copa do Mundo de 2026. Vamos falar agora dos nossos clubes aqui de Alagoas, começando com o CRB. Ontem finalizou a rodada da Série B. Vamos ver na tela aí os resultados da partida de ontem. Goiás foi derrotado dentro de casa por 4-0 para o Novo Horizontino. Ceará venceu o Avaí por 2-1. Este é um resultado ruim para o CRB, que perdeu mais uma posição na tabela de classificação, e o Sport empatou em 1-1 contra o Atlético. Vamos ver como está a classificação. O CRB, 15º colocado, tem 14 pontos na competição, 4 pontos ali da zona de rebaixamento. Se há 2 rodadas atrás nós falávamos do CRB pensando aí em uma classificação para a Série A, em entrar no G6, 2 rodadas após, nós falamos aí de um CRB muito próximo do Z4, essa competição que tem como líder o Vila Nova com 25 pontos e o São Bernardo é o segundo colocado com 24 pontos. Esses seriam os classificados direto para a próxima fase. Do terceiro ao sexto, que disputa ali o play-off, Sport, Fortaleza, Novo Horizontino e Criciúma. Olha o Novo Horizontino aí, rapaz, brigando para subir para a Série A novamente este ano. Vamos ver se no final ele vai estar entre os premiados. O CRB, que continua treinando para sua partida de amanhã, às 19 horas, né, vai buscar essa reabilitação para se distanciar, né, do Z4 ali. O CRB muito próximo, tem apenas 14 pontos em 12 jogos disputados. O CRB tem apenas 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. 50% das partidas o CRB perdeu. E um número preocupante é que o CRB tem 19 gols marcados, esse legal, mas tem 20 gols contra, 20 gols tomados. Então o CRB levou mais gols do que fez. Lá na frente tem um grande destaque do clube, que é o Mikael, vem fazendo muitos gols, também com a ajuda do Dadá Belmonte, que está numa bela fase, e o Christoph também, que chega um pouco mais na frente, com belos passes aí, ajudando o CRB a fazer esses gols. Já na parte defensiva, muita coisa tem que mudar depois da lesão do goleiro Matheus Albino. Vitor Caetano ganhou a chance como titular, mas se fala bastante em uma contratação de um goleiro mais experiente para a continuação aí do Campeonato Brasileiro da Série B. É muita dificuldade do CRB nesta fase defensiva, e isso está demonstrando no número de pontos e na aproximação do Z4. O CRB precisa melhorar bastante. Vamos falar agora do asa, do centroavante Alex Bruno. Quem conhece ele? É o maior goleador do Brasil, de todos os campeonatos. Quem mais fez gols foi o Alex Bruno, e aí ele está sofrendo com essa boa fase, porque a marcação está sendo diferente, e ele falou sobre isso. Vamos ouvir aí Alex Bruno. Desde o jogo do CSA, né, que eu já tava sentindo, e naquele jogo eu já não fui 100%, mas mesmo assim eu decidi ir para o jogo, falei com o professor para que queria ir. Eu sempre quero estar nos jogos, independente, e aí nesse último jogo ficou uma situação mais uma dor mais aguda, então a decisão do professor e do DM preferiu meter esse jogo. Assim, a gente sempre fica chateado, né, quando sai assim no jogo, se preparar toda semana para jogar e chegar na hora do jogo e não jogar é meio difícil, mas consegui controlar bem a situação. Um trabalho que já venho sendo preparado já faz um tempo já, então é bem tranquilo para mim. Eu foco primeiramente no asa, é o que eu estou vivendo aqui, é o que meu presente. Então o que vai vir depois, assim, eu acho que não faz tanta importância para mim nesse momento. Nesse momento eu foco no que eu estou fazendo aqui no asa, que é o objetivo é subir para a Série C, que é o grande objetivo do asa. Todos os jogos que a gente vem jogando, desde a Copa do Nordeste, desde o Alagoano, eu já via que quando eu comecei a fazer os gols aqui no asa, tem um olhar diferente para mim, a marcação já é um pouco diferente, mas isso aí vai acontecer em qualquer momento, então a gente tem que estar super preparado para esse esquema que vem montado para inibir o 9 adversário. Então isso aí a gente vem trabalhando bem, a gente trabalha na estatística e graças a Deus está dando tudo certo.
É isso aí, rapaz. O homem está demais, viu? Marcando muitos gols, mas também a marcação está bem diferente. Alex Bruno aí tentando se mover para poder fazer mais gols aí. Muitas propostas aparecendo. O Asa vem segurando esse jogador, que é o seu grande destaque nesta temporada, tentando aí segurar o Alex Bruno para poder avançar de fase. Quem sabe voltar aí para o Campeonato Brasileiro da Série C. Agradecemos a sua audiência. Amanhã nós vamos trazer aqui todas as informações do Campeonato Brasileiro da Série D, que teremos rodada definitiva neste final de semana. Vamos ver aí o que é que precisa a CSA, o que é que precisa a ASA, CSE para garantir suas classificações para a próxima fase. E é daqui a pouquinho, viu? 14h30. Teremos abertura oficial no Estádio de Azteca, no México, às 16 horas, primeira partida da Copa do Mundo entre México e África do Sul. E também teremos Coreia do Sul e Tchecoslováquia às 23 horas. Esse jogo já um pouco mais tarde, a abertura, né, começa ali com México e África do Sul. Então é isso, hein? Vamos lá nos resguardando, assistindo às outras seleções, observando, porque a nossa seleção só joga no sábado, 19 horas contra o Marrocos, estreia da seleção brasileira. Boa sorte para a nossa Canarinho. Um abraço a todos, muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, 13 horas, estaremos de volta.